Durante o feriado em São Paulo e no litoral paulista, o presidente Jair Bolsonaro voltou a manifestar suas desconfianças sobre o processo eleitoral brasileiro em conversa com apoiadores e com a CNN. Além de pedir que o Tribunal Superior Eleitoral acate as sugestões enviadas pelas Forças Armadas para reforçar a segurança da votação, Bolsonaro também criticou o ministro Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes falou que quem desconfiar do processo eleitoral vai ter o registro cassado e preso. Ô Alexandre, eu estou desconfiado. Vai empreender? Vai caçar meu registro? Que democracia é essa? O presidente também voltou a falar que o governo deve encontrar com representantes do WhatsApp para conversar sobre a atividade do aplicativo nas eleições. O chefe do executivo afirmou que pretende ouvir dos representantes da empresa detalhes sobre a relação do aplicativo com o Tribunal Superior Eleitoral. Pelo acordo recentemente firmado, novas funcionalidades, como as comunidades para grupos de milhares de pessoas, vão entrar em vigor no país somente depois das eleições de outubro. Bolsonaro quer saber se a medida é válida para o mundo todo ou somente para o Brasil, e falou em interferência na liberdade de expressão. A liberdade de expressão está na Constituição. Não vai ser um acordo do TSE que o WhatsApp vai fazer e vai impor a toda a população brasileira. No domingo, Bolsonaro foi até o estádio Vila Belmiro para acompanhar a partida entre Santos e Coritiba pelo Campeonato Brasileiro e retornou para Brasília na manhã desta segunda-feira. Assim a gente abre então o programa de hoje. Começo trazendo aqui para você a análise do Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes. Boa noite a todos. A gente está diante de um jogo, de um cenário embaçado, cheio de ruídos, intoxicado, que é essa ideia de justiça feita, do direito feito na base da provocação. Então, é claro que esta premissa, suposta premissa do ministro Alexandre de Moraes, de quem desconfiar do sistema será punido, será preso, e aí sejando a resposta do presidente da República se ele será preso, isso tudo nós partimos já para um futebol de várzea, né? Já que nós estamos falando aí da Vila Belmiro, que não é um futebol de várzea, gloriosa Vila Belmiro, mas, nesse caso, sim, o sistema eleitoral brasileiro, o processo eleitoral brasileiro 2022, ele está parecido com um futebol de várzea, porque realmente esta licença poética, né, na qual foi sendo transformado o direito brasileiro a partir de ações quase que absolutistas do Supremo Tribunal Federal, forma um ambiente em que, de fato, tudo pode acontecer a partir da vontade de um juiz, né, de um magistrado desta corte, como nós já vimos acontecer em diversos episódios. Em primeiro lugar, a ideia de que você pode julgar quem é que fala fake news. Essa palavrinha é uma palavrinha que é um truque, porque todas as agressões, todos os delitos, né, nesta área de ofensas, etc., de comunicação, estão previstos na legislação brasileira, mas você quer criar uma coisa nova, você quer criar a possibilidade de criminalizar a subjetividade. E aí, a subjetividade pode ser tudo que der na cabeça de quem for julgar. É claro que tem esse projeto o presidente da Câmara está quase que em dócil para aprovar esse projeto, é uma coisa que causa bastante estranhamento, evidentemente tem a ver com as eleições, mas mesmo se não for aprovado, nós estamos vendo que a conduta do Tribunal Superior Eleitoral, a retórica do Tribunal Superior Eleitoral junto com o STF sobre segurança eleitoral é nessa linha, é na linha da ameaça, né? Nós vimos um deputado cassado do Paraná, um deputado muito bem votado no Paraná, o Francisquini, tendo seu mandato cassado. Ele foi cassado por conta de uma suspeita que ele manifestou em relação ao sistema eleitoral na eleição passada. Isso aí já é um status de ditadura chinesa, essa cassação, que a sociedade brasileira está nesse modo, né, Vitor? Ela está deixando passar, ela está, vamos esperar, deixa estar para ver como é que fica, não era assim mais ou menos que Getúlio Vargas dizia? Pois então, deixa estar para ver como é que fica, e está ficando feio, está ficando esquisito e preocupante. É claro que a impressão que eu tenho é que, com essa declaração, o presidente Bolsonaro está querendo realçar o que há de ilegal
nessa suposta legalidade, né? Sempre apresentada ali como uma tentativa de depuração do processo, de afastar a onda de ódio, a manipulação do sistema eleitoral, mas nesse caso, diametralmente o contrário. E você, José Maria Trindade, que achou dessas declarações do presidente? Zé, boa noite. É uma disputa forte, né? Muito boa noite, Vitor. Boa noite, meu compadre Augusto, boa noite, Fiuza, muito boa noite, Ana. E boa noite a você que nos acompanha aqui, especialmente a Anne, que acompanha diariamente o que os pingos nos diz. Olha, Vitor, esse é um debate muito sério. É claro que é desconfortável desconfiar da justiça eleitoral. É claro que é muito desconfortável desconfiar das urnas eletrônicas. É claro que é muito chato e desconfortável desconfiar de eleições que ainda não aconteceram. Mas o debate é aberto e não há a possibilidade de tema tabu na nossa sociedade. Isso porque nós optamos pela democracia. Aprovamos uma Constituição lá em 88 que nos garante o direito à livre expressão. Duvidar, discutir sobre os métodos eleitorais não é agredir a eleição e nem reduzir poderes, nem nada. É uma possibilidade garantida na Constituição, desde que você não acuse diretamente alguém de fazer qualquer ilegalidade ou cometer um crime, é normal que você desconfie. Eu, por exemplo, confio nas urnas eletrônicas. Eu acho que até agora as urnas eletrônicas não tiveram nenhuma acusação séria contra elas. Essa história de voltar a voto em papel, eu acho estranho, eu acho que tem que ir para a frente, ou seja, votar pelo celular. Por que não? A identificação é segura, você pode fazer transferência de altas somas pelo telefone, por que não votar? Agora, proibir discutir isso é muito estranho e é um crime contra a Constituição. Esta é que é a realidade. Nós não podemos ter temas tabus. Por mais que você acredite que as urnas eletrônicas são seguras, por mais que você tenha certeza de que ali estão considerações de algoritmos que impedem a possibilidade de uma fraude geral, posto que cada urna é única. Cada urna tem os que podem votar nela e os que podem ser eleitos por ela. Uma fraude generalizada não é possível, teria que ser urna a urna, né? Eu acredito nisso, mas impedir o debate, jamais. É isso que garante a transparência. Mais do que isso, uma eleição, ela tem que dar garantia, tem que convencer o eleitor, o que é eleito e o que é derrotado. Todos têm que garantir. Para se ter uma ideia, a Alemanha tem uma possibilidade técnica muito grande de fazer eleições pelo celular ou técnicas mais avançadas do que esta urna, que nem é eletrônica. É uma urna elétrica, porque ela é encerrada nela mesma, né? Então, assim, por que não faz? Porque não conseguiu convencer os eleitores e os eleitos. Então, lá também é no papel, por falta de confiança, o que eu acho um argumento fortíssimo. E não se trata, repito, de desconfiar das urnas ser igual ataque ao processo eleitoral. Não é a mesma coisa. Acho que esse debate está indo longe demais porque não há mais como mudar o sistema. O sistema de votação é este, pronto, acabou. Há um grupo importante aí que acreditava até na semana passada na possibilidade de inversão, mas quem é que vai julgar isso? Quem julga é o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo, que já decidiram não ao voto impresso. Então é deixar esse debate para depois, mas é preciso sim fazer o debate. O presidente Jair Bolsonaro está certo. Criticar, mostrar razões e fazer as suas possibilidades, as suas apostas, é normal no sistema. É só responder às dúvidas. O TSE responder às questões colocadas pelo Ministério da Defesa. É preciso transparência e, mais do que credibilidade, é preciso convencer. Queremos ouvi-la também, Ana Paula Henkel. Boa tarde para você, Ana. Bom começo de semana por aí.
Para vocês também, Vitor. Boa noite, Zé, Fiuza, mestre Augusto Nunes, e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, Vitor, o presidente disse, né, ele fez a pergunta que todos nós estamos fazendo: que democracia é essa? E a pergunta é pertinente, porque que democracia é essa? Que não podemos perguntar, não podemos questionar, não podemos sequer debater, né? O Alexandre de Moraes e todos eles ali do Supremo Tribunal Federal, eles querem levar aí a narrativa para um lado de que uma crítica a um ministro ou uma crítica ao sistema eleitoral. Por que não? Uma nação não pode desconfiar das suas urnas, não pode conversar sobre o seu sistema eleitoral, não pode conversar sobre outros caminhos, né, para o progresso da nação em vários setores, inclusive nas urnas. E eles sempre falam que qualquer debate nesse sentido é uma crítica e um ataque às instituições e toda essa retórica inflamada que nós temos visto, né? O que fica muito estranho, Vitor, é a resistência que eles têm a autorizar, como se eles precisassem autorizar esse debate. Por que essa resistência toda? Por que querer silenciar as pessoas, né? Eu desconfio, diferentemente do Zé, eu desconfio das urnas. Claro que eu desconfio das urnas, nós não sabemos. Houve um relatório da Polícia Federal que questionou exatamente a viagem do voto, quando a pessoa aperta ou confirma e o voto chega ali no sistema. Nada de boletim de urna na porta, mas essa viagem, a Polícia Federal questionou isso no passado, inclusive a pedido do próprio TSE, e nós não podemos questionar. Por que não podemos questionar? Eu desconfio. E aí o Alexandre de Moraes vai fazer o quê? Vai derrubar as minhas redes sociais, vai tirar a Jovem Pan do ar, vai derrubar o programa Pingos nos Is, porque nós queremos um debate, nós queremos transparência. As Forças Armadas entregaram aí um relatório de 700 páginas, com 80 perguntas que foram respondidas pelo TSE. A Comissão de Transparência Eleitoral colocou esse relatório sob sigilo. E por quê? Por que nós não podemos discutir o que tinha nesse relatório, o que foi recomendado pelas Forças Armadas e o Ministério da Defesa para melhorar o nosso sistema? Que democracia é essa? A pergunta do presidente é muito pertinente, que nós não podemos ter dúvidas, não podemos questionar de maneira alguma. Ninguém pediu o voto de volta ao papel. A urna eletrônica continua. O que o Brasil estava pedindo era o voto auditável físico, numa urna inviolável. Inclusive, como a França fez agora, não foi o Barroso que convidou a União Europeia para vir olhar as nossas eleições em outubro, mas a França votou no papel, senhor Barroso. E aí, a França consegue auditar de maneira física, de maneira perfeita ali, cada voto. Nós não conseguimos fazer isso. A dúvida dessa viagem do voto entre a urna e o sistema ali na mesa continua. E nós não podemos questionar isso. Então, fica aqui a pergunta que o presidente fez, a nação também está fazendo. Que democracia é essa? Que só um lado, o lado dos ungidos e dos togados, que nunca receberam um voto de nenhum cidadão brasileiro, só esse lado pode falar. Bom, é justamente sobre isso a nossa enquete de hoje. A pergunta é exatamente a seguinte: você confia totalmente no processo eleitoral brasileiro? Sim ou não? Você dá a sua opinião lá no portal da Jovem Pan, é o www.jovempan.com.br. No final do programa a gente traz o resultado final. A opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme, compadre Zé. Boa noite a você que nos acompanha. Se a confiança no sistema eleitoral brasileiro fosse total, não haveria necessidade de fiscais, e todo partido indica. Se ele estivesse perfeito, se ele já tivesse chegado à perfeição, os especialistas do Exército não fariam tantas sugestões para aperfeiçoar o sistema. Mas eu desconfio, eu vou mais longe, eu desconfio do processo eleitoral, porque eu desconfio dos integrantes do Supremo que hoje controlam o tribunal. Desconfio deles.
O ministro Alexandre Moraes, por exemplo, está impedindo que o Roberto Jefferson seja candidato e transformou em preso particular o Daniel Silveira, para dar 2 exemplos. Ele criou também o exilado político. Eu não posso confiar em quem faz isso. Se há um deputado impedido de fazer campanha, eu não posso confiar no processo eleitoral brasileiro. Então eu vou além, tá, de urnas e tal. Eu desconfio dos integrantes do Supremo, de pelo menos 9 deles. E todo mundo sabe quem é, não preciso dizer aqui. Aliás, eu estou dando nomes. O Barroso diz que representa o bem e o adversário dele, que é o Bolsonaro, como se ministro pudesse ter adversário e candidato publicamente, representa o mal. Então tem que ser erradicado. Né? E ele diz, nós somos a democracia. Ele, a Tabata, a deputada lá, e uma jornalista. E nós empurramos o Brasil no bom caminho. Um sujeito que fala isso não merece o tratamento de superjuiz, não. Nem sequer de juiz. Eu não respeito. Mais que desconfiar, não tenho o menor respeito. Eles são capazes de tudo. E a capa primorosa, reportagem de capa primorosa, escrita, publicada nesta semana, na capa da revista Oeste, pelo José Roberto Guzzo, mostra claramente que há um golpe em gestação. Os ministros não escondem mais a ansiedade que têm de impugnar uma chapa. E é acreditando nisso, mais tarde comentaremos esse assunto, é acreditando nisso que o PT começou com essa conversinha fiada de propaganda eleitoral antecipada. O Supremo, pelo que fez, é capaz de tudo. Mas é bom lembrar que um ministro pode muita coisa, mas não pode tudo. Que há freios, sim, e contrapesos que vão funcionar. O que eles estão preparando é o afastamento do cenário eleitoral do presidente da República, que disputa a reeleição. Isso tem que ser dito com todas as letras antes que eles se animem a, mais uma vez, golpear a Constituição. É o que eles têm feito todo dia.